E atenção aí ao contribuinte, este mês de abril é o mês que encerra o período para a entrega da declaração de rendimentos. Nós vamos conversar sobre este assunto com o doutor João Felipe Gomes. Ele é advogado especializado em direito tributário, ele que vai conversar conosco justamente sobre a situação da pessoa estrangeira radicada no Brasil. Tem aquele que tem um visto permanente, o estrangeiro, a pessoa estrangeira, como também tem a pessoa estrangeira com o visto temporário. E como é que fica a situação do estrangeiro aqui no nosso país nessa questão da declaração de rendimentos? Doutor João Felipe, os nossos cumprimentos ao senhor. Muito obrigado pela atenção com a Rádio Nacional, tá bem? Oi, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de falar. Essa questão do estrangeiro com visto permanente é uma questão até bastante pacificada, ou seja, o estrangeiro com visto permanente ele é obrigado a declarar, né, conforme o brasileiro nato, tá? Agora a maior questão aqui fica com relação ao que é o permanente ou não, né? Quando o estrangeiro passa a ser residente fiscal no Brasil ou não. Uhum. Agora, como é que fica a situação do temporário? Também tem que declarar, doutor João? Não, a legislação, ela entende que o residente fiscal no Brasil, tá? Ela é só o estrangeiro que ele completa 184 dias, consecutivos ou não, de permanência no território nacional em um período de 12 meses. E aí que cria assim uma complexidade um pouco maior para você ter a certeza de quem passou a ser residente, qual foi o temporário, que apesar de estar com visto temporário, adquiriu essa residência fiscal e tem que tributar seus rendimentos no Brasil, ou não, tá? Então, a princípio, ingressou no Brasil com visto de permanente, já é automaticamente residente fiscal. Quando ingressa no Brasil com visto temporário e não adquire esse visto permanente ao longo aí de um ano ou de 12 meses, se permaneceu mais de 184 dias, ele passa a ser também residente fiscal. Quer dizer, existe reciprocidade com a situação do brasileiro morando no estrangeiro nessa questão? Ou seja, lá fora também o brasileiro permanente tem que prestar contas ao fisco daquele país e o temporário também tem as suas obrigações? Quer dizer, o que acontece com o brasileiro lá acontece com o estrangeiro cá, doutor João? Geralmente, sim, quando você há o tratado para evitar bitributação entre o Brasil e o outro país, né, o país de residência do estrangeiro ou a última residência fiscal do estrangeiro. Mas isso é caso a caso, tá? Isso daí depende de analisar qual a origem do estrangeiro, qual foi sua última residência fiscal, para olhar o tratado e ver como está disposto no tratado. Quer dizer, com esse tratado, então, o estrangeiro no Brasil, ele radicado com visto permanente, então ele presta conta ao leão de cá e não tem mais a preocupação de prestar conta ao leão do seu país nacional. Exatamente. Ele fica... O que ocorre, né? Ele presta conta só ao Brasil, nesse caso, e os rendimentos que ele recebeu no outro país, ele também tributa aqui no Brasil. O tratado, ele evita que determinados tipos de rendimentos sejam tributados pelos dois países. Quer dizer, a gente fala aqui nas figuras do estrangeiro permanente e o estrangeiro temporário. Agora, a figura jurídica não reconhece o estrangeiro clandestino nesse item, não é, doutor João? Não, para a legislação fiscal, que a gente pode dizer assim, não há essa questão do clandestino ou não. Tá, porque se é clandestino, quer dizer, o país não reconhece a sua permanência aqui, não é? Exatamente. Perfeitamente. Então tá, agora o prazo para poder prestar conta também ao leão é o mesmo prazo dos nacionais aqui, ou seja, 30 de março, doutor João? Aliás, 30. Março não, abril, 30 de abril. Sim, exatamente. O prazo ele é o mesmo, tá? Até a declaração é idêntica. A declaração de ajuste anual, ela vale tanto para o residente fiscal estrangeiro quanto para o brasileiro. E com certeza as dúvidas, eu quero crer que na Receita, qualquer dúvida que o estrangeiro tenha, tem um site da Receita que pode ter todas as respostas às perguntas duvidosas, não é, doutor João? Exato. A Receita tem
no site dela do Imposto de Renda da Pessoa Física, tem perguntas e respostas. Acontece que determinadas respostas, principalmente nessa questão de estrangeiro, onde você vende ganho de capital com aquisição do bem em dólar, em real, algumas respostas são mais refinadas. Então, muitas vezes o estrangeiro pode encontrar alguma dificuldade em entender exatamente qual é a posição da Receita. Tá muito bem. E nós aqui, então, agradecendo muitíssimo ao senhor, doutor João Felipe Gomes, advogado especializado em Direito Tributário, conversando conosco. Então, um bom dia, doutor João. Bom dia, obrigado. Obrigado também ao senhor pela